cérebro humano funciona 24 horas por dia, sincronizado com os nossos pensamentos, emoções e até mesmo sonhos. Nesse ritmo acelerado, muitos enxergam o tédio como um vilão. Quantas vezes você não fala assim, ai, vou morrer de tédio? Mas acredite, ele pode ser o equilíbrio que a nossa mente tanto precisa. É verdade. Pesquisas recentes mostram que pequenas doses de tédio ajudam a reiniciar nosso sistema nervoso, reduz o estresse e recupera a nossa capacidade de focar. É nesse estado offline que o cérebro se abre para a criatividade e o autoconhecimento, dando espaço a boas ideias e decisões. Em um mundo hiperconectado, aprender a valorizar o tédio é autocuidado. Então eu te pergunto, quando foi a última vez que você se permitiu ficar entediado de propósito? Fazer nada, sobre os benefícios dessa pausa intencional que a gente conversa agora com a psicóloga Viviana Madison. Seja muito bem-vinda! Boa tarde! Boa tarde! Prazer, seja bem-vinda! Tudo bem? Seja bem-vinda, fique à vontade. Que abraço gostoso. Não é? Né? Aquele que Já vem com o acolhe. requisito de se tornar psicóloga, sabe? Ai, que gostoso! Isso faz toda a diferença, viu, Vivi? Né? A gente faz. ser abraçado em todos os sentidos, né? De sentir mesmo um abraço. Acho que isso faz toda a diferença na nossa vida. E é curioso que às vezes tem pacientes que relatam isso, que muitas vezes eles não são abraçados, que às vezes só são abraçados quando chegam na sessão. Gente, olha só como as pessoas realmente estão desconectadas da vida real e hiperconectadas, né, na internet, nas redes sociais. Como a gente está distante, né? E quando a gente coloca assim nosso coração com o coração do outro, a gente se conecta. Né? É tão bom aquele abraço mesmo que acolhe. Gostoso. Quando a gente fala de tédio, né? Ainda lembrei, falei assim, ai, vou morrer de tédio fazendo tal. A gente sempre teve essa coisa do negativo. Não posso ficar em tédio, né? Não posso permitir, eu não quero ficar parada, porque ai que tédio, ai que horror. O que é o tédio? Na realidade, o tédio é quando a gente realmente se para um pouco e não tem aquela hiperfoco, aquela monte de coisa para fazer. É aquele momento que assim, ok, então o que eu vou fazer agora? E quando olha a lista, de repente tem nada. E tá tudo bem. E é importante esse nada. Como você falou há pouco, né? É um nada que é cheio de coisas. Por qual motivo? Quando a gente para, muitas vezes a gente se dá oportunidade para muitas coisas. Até buscar soluções de coisas que às vezes a gente nunca viu. Até recentemente estava conversando com um colega que ele é criativo, né? E ele fala, a melhor hora que eu crio é na hora que eu tô no banho. Porque ali eu tô relaxando, tô sossegado, tô pensando em nada e de repente vem os insights, que dá aquela conexão. E tem muitas pessoas, né, que eu vejo que fica aquela coisa, eu preciso produzir. Antigamente tinha aquela coisa, virar 24 horas trabalhando, 48 horas. Gente, quanto mais você fica ali, pior é. Porque o seu cérebro começa a ficar cansado e dá bug mesmo. Dependendo do tempo que você fica de privação do sono, pode até gerar surtos psicóticos. Então, quando a gente fala, né, de assim, esse excesso, é importante ter esse olhar de, olha, o nosso corpo é humano, feito de carne, osso e células, que precisa de tudo, inclusive descansar e ter tédio. É muito desafiador, né? Porque a gente tá ali, eu me controlo porque eu tô comendo e daí eu quero mexer no celular. E quando eu percebo, eu tô comendo às vezes correndo, ou então eu não tô prestando atenção no que eu tô comendo porque eu tô assistindo uma outra coisa, né? Então é um hábito que a gente tem que treinar, como que a gente faz isso no nosso dia a dia pra gente conseguir curtir o tédio? Eu vejo muitas técnicas, né? E uma delas, que fala muito, é a mindfulness, da gente fazer aquilo que a gente está fazendo em plena atenção. Então, se é a hora da refeição, é a hora da refeição. Então, a gente deixa o celular fora da mesa, por favor, sem TV, porque são tudo distratores. E eu não sei se vocês já observaram, assim, liga a tela, naturalmente todo mundo já se direciona, já se distrai e fica aquele silêncio. É verdade, não conversa. Não conversa. Então, assim, desligue. Aquele momento da refeição é um momento para ter refeição e comer com calma,
usufruir da comida, sentir o sabor, porque também muitas vezes a gente não sente, não. É. Não come, né? Aspira. A gente só se alimenta, né? Coloca pra dentro e segue pra fazer outra coisa. Às vezes eu até brinco comigo mesma. Eu falo assim, a Biane, degusta. Porque a gente às vezes tem essa mania de querer comer rápido pra já ir pro trabalho. Eu vou só comer rapidinho. Às vezes come até meio que em pé, enfim. E aí você realmente não aproveita o sabor da comida, você mal sabe o que tá comendo, não tá nem nutrindo seu corpo, porque tá só engolindo, né? E muitas vezes isso pode gerar um monte de outros problemas, né? Inclusive problemas no estômago, né? Porque se não mastiga direito, dá mais trabalho pro pobrezinho. E aí muitas vezes gera gastrite, gera problemas de digestões, porque simplesmente não tá ali no momento de se alimentar, não tá ali usufruindo disso. E muitas vezes é exatamente quando a gente diminui, quando a gente desacelera, é que a gente possibilita muitas vezes a criatividade vir. Então, o tédio também é importante por causa disso. Eu sou da geração da década de 80, já entregando a idade. Somos. Somos. Então, certeza que vai dar match que eu vou falar. Eu era da época de brincar na rua. E aí a gente às vezes brincava, acabava aquela brincadeira ou cansava de brincar. E agora, o que a gente vai fazer? A gente inventava brincadeiras. E muitas vezes hoje a gente percebe, principalmente a geração ali de 2000 e pouco, que é aquela geração que consome muito celular, TV, etc., que muitas vezes não tem esses insights de criatividade para resolver problemas. Porque não teve isso, não vivenciou isso em nenhum momento da vida. E a tela, ela traz isso, né? Nós somos passivos, a gente só recebe na tela. A gente não, é difícil a gente ter interatividade, a gente criar. É um caminho normalmente de uma via só. Então, eu vejo que, assim, de modo geral, a tela ela é muito prejudicial. Então, quanto mais a gente puder usar de forma moderada, melhor. Ainda mais com criança. Ainda mais com criança. E é um desafio, né? Porque eu acho que a criança, não só as telas, mas tudo que ela tem ali, né? Seja para dentro de casa, às vezes muitas atividades, escola, inglês, natação. A criança não tem aquele tempo para ficar no tédio, aquele tempo para ficar assim, não fazer nada mesmo. Agora você vai brincar com suas bonecas e não vai fazer... Acabou, vai ficar um pouco sem fazer nada. Isso é uma das coisas que eu adoro observar no meu filho. Eu tenho um filho de 4 anos. A gente evita ao máximo expô-lo à tela, porque a gente percebe que o comportamento dele fica muito pior, muito mais reativo depois da situação dele ser exposto à tela. E é muito bacana ele inventar as brincadeiras. Às vezes, quando a gente vê, ele está lá conversando com os bonequinhos, está encontrando soluções. E fora quando às vezes a gente encontra esse brinquedo perdido pelos sapatos nossos. Eu achei que esse sapato ia caber no meu boneco. Achei que era um barquinho. É muito gostoso isso, né? Muito legal observar. Muito bom. Olha só, a gente está falando de tédio hoje e como a gente sempre faz, a gente foi às ruas para saber o que será que as pessoas falam sobre o tédio. Roda aí. Oi pessoal, boa tarde, estou aqui nas ruas mais uma vez, agora para saber com as pessoas se elas sabem o que é o tédio, o que elas fazem quando se sentem entediadas. Vamos comigo? Tô vendo umas pessoas aqui descansando, é com elas que eu vou falar. Bora? Helena, o que o tédio significa para você? Tédio? Nada. Sentir tédio, passar assim a tarde sem fazer nada, é bom ou ruim? É bom. Tédio é aquilo que a pessoa sente, pessoas que não fazem nada, né? Nenhuma atividade física. Você costuma sentir tédio assim no dia a dia? Não muito, tem muita coisa pra fazer, né? Difícil ter tempo pra isso. Agora que eu não tô trabalhando, às vezes dá bastante tédio, sim. Em casa, sem nada pra fazer. Agora eu vou convidar o Daniel aqui para fazer uma brincadeira com a gente. Eu vou te fazer algumas afirmações, você me diz, mostrando ali para a câmera, se é verdade ou se é mentira, tá? O tédio faz mal para a saúde? Sim. Sim. Ficar sem fazer nada pode deixar a gente mais criativo? Não. Não, mentira. Ficar sem fazer nada? Não, você tem que fazer alguma coisa, tem que ajudar o próximo, você tem que trabalhar, você tem que viver, sair, passear, senão você vai ter tédio. O tédio, com frequência, pode levar o cabelo a cair e os dentes a ficar mole. Eu acredito que sim também. O cabelo a cair pode ser, porque aí o seu imunológico vai cair. Agora o dente, não, o dente acho que não tem nada a ver. Agora, para encerrar aqui, momento de tédio ajuda o cérebro a descansar e a se reorganizar. Sim, momentos de tédio.
Ai, ai. Agora sentar um pouquinho aqui, descansar. Depois que ouvimos tudo que as pessoas disseram sobre o tédio, é minha vez de tirar um tempinho. E eu volto com vocês aí no estúdio, ouvindo uma musiquinha. Sentado no meu quarto, o tempo voa. Pra fora a vida passa e eu aqui à toa. Muito bom! Ele até deu uma respirada, tipo, agora eu mereço meu tédio. E aí, Vivi, o que você achou das respostas? Olha, pessoal, pode ficar tranquilo que não cai cabelo, nem dentes, não pelo tédio. Talvez numa criatividade excessiva, do que não ter fazer, né? Tentar arrancar dente. Mas não por si só. O tédio é um sentimento, como qualquer outro sentimento, e ele vem sinalizar que tem algo acontecendo ali. E como qualquer sentimento, ele por si só não é um problema. O problema está nos excessos. Sim. Quando é qualquer coisa que é muito ou pouco demais, gera desequilíbrio, e esse desequilíbrio vai gerar muitos outros problemas. Por exemplo, a alegria é bom? É bom. Sim. Mas alegria excessiva? Não. Às vezes você tá ali na perda de alguém querido, tá no velório e vai lá, uhul, yes! É muito estranho, no mínimo. Sim. Sem falar outras coisas. O ponto é quando é demais, quando passa a ser algo que gera um desequilíbrio, e aí esse desequilíbrio pode desencadear um monte de coisa, mas por si só, sentir tédio, tá tudo certo, e é importante a gente se permitir também sentir todos os sentimentos, até aqueles que a gente considera ruins. E essa coisa de não fazer nada, eu vou falar que eu acho que eu aprendi faz pouquíssimo tempo de respeitar. E às vezes eu ainda falo com culpa. Então, por exemplo, né, às vezes eu emendo os finais de semana para trabalhar e eu tenho um horarinho que vai dar um descanso. Eu falo, nossa, meu corpo está pedindo para eu não fazer nada, no sentido de realmente assistir uma série, desligar, ler um livro, algo que me relaxe. Eu aviso, eu falo pro meu marido assim, olha, hoje, nessa parte da manhã, acho que eu não vou fazer nada, tá? Como se eu estivesse dando uma explicação do porquê que eu vou estar sentada fazendo nada. É normal a gente sentir essa culpa? Eu acredito que sim, porque a gente está numa época que se cobra muito, a gente ser sempre muito produtivo o tempo todo. Eu me lembro na época que eu estava prestando vestibular, que os professores falavam, enquanto você dorme, tem um japinha que está estudando e vai roubar sua vaga. Sim, é muito isso. Ah, você faz do quê? Da meia-noite às 6 da manhã, né? Exato. Porque tem outra pessoa correndo atrás, tipo, eu durmo, né? Exatamente. E aí, quando a gente vê essas frases, por mais inofensivas que parecem, elas estão dizendo pra gente que a gente precisa ser produtivo o tempo todo. E ser produtivo é você tá fazendo algo. Tá ali, às vezes, nem que seja correndo na esteira, escrevendo algo. E aí a gente não se permite reabastecer a nossa energia. O nosso corpo, ele não é infinito. Ele também precisa desse time. E, assim, é uma lógica muito simples. Se você estressa demais o seu corpo, a longevidade dele diminui. Então, quanto mais a gente puder entender e respeitar como a gente funciona, isso é ótimo. E é uma das coisas que muitas vezes as pessoas não olham e que a gente trabalha muito na psicoterapia. Tá tudo bem você tirar seu sábado, você tá trabalhando feito louca há umas 3 semanas e só sábado, por que não domingo, segunda, terça? Muitas vezes eu falo com os pacientes, olha, eu quero combinar com você férias. E não adianta me falar que é férias de um final de semana, eu quero férias de pelo menos 10 dias. Porque precisa. Tem que ser negociado. Precisa, né? E precisa. E muitas vezes as pessoas não percebem. E tá ali naquele modus, assim, aí vai perceber, eu tô com falha de memória. Será que é falha de memória ou é excesso, sobrecarga? Às vezes, tô com problema de falta de atenção. Será? Vamos olhar como é que está sendo sua rotina, como é que você está cuidando do seu corpo e da sua mente. Porque os dois andam juntos, né? A gente tem um depoimento de um neurocientista, que é o André Leão, e ele vai falar um pouquinho disso com a gente também. Vamos assistir, vamos. Você já percebeu como a gente foge do tédio a qualquer custo? Pegamos o celular, ligamos a TV, procuramos algo para fazer. Como se o tédio fosse um inimigo. Mas, e se eu te dissesse que ele pode ser um dos maiores aliados do seu cérebro? Quando estamos entediados, o cérebro não fica parado. Pelo contrário, áreas ligadas à criatividade, à imaginação e até à memória entram em ação. É como se o tédio desse um reset na mente, abrindo espaço para novas conexões. É neste vazio que surgem boas ideias,
soluções criativas e até respostas para problemas que antes pareciam impossíveis de serem resolvidos. Grandes invenções e reflexões nasceram justamente em momentos de tédio. Enquanto a correria do dia a dia nos coloca em modo de sobrevivência, o tédio nos coloca em modo de criação. Então, da próxima vez que sentir tédio, encare como uma pausa necessária. Respire, observe, deixe sua mente vagar, porque muitas vezes é neste silêncio que nascem as melhores ideias. É até confortante, né, a gente escutar isso, porque como a Abi disse, a gente está nessa cobrança o tempo todo. Então, saber que no tédio a gente também pode produzir, mas de uma maneira mais leve, tenho certeza que quem está nos assistindo falando, ufa, hoje eu vou ficar até assistindo aqui o Viva a Tarde com mais tranquilidade. Você deitar no sofá, né? Tomar um cafezinho, ficar naquele momento, como eu falei, na caixinha do nada, de boa. E ele falou algo que realmente, assim, quando ele falou, vieram os vários sites, né? Newton, com a maçã caindo, ele estava lá embaixo da árvore. E, de repente, uma das leis mais importantes que a gente hoje rege, né? A gravidade. Imagina se ele tivesse lá enlouquecidamente. Será que talvez alguém tivesse inventado a gravidade? Tivesse arrancado a maçã. Fala, tá demorando muito, vem aqui. Né? Ou até mesmo, eureka, né? A questão do volume. Imagina se ele, não, hoje eu não vou tomar banho. Né? Então tem muitas invenções que realmente surgem naquele momento que a gente permite dar uma baixada na superprodutividade. E isso é bom, isso faz com que o nosso corpo descanse, faz com que a gente dê possibilidade a outras coisas. É o que a gente chamava de ócio criativo, né? O ócio criativo é necessário, né? Sim. E tudo tem o seu tempo. Eu acho que essa imediatismo que a gente tem de querer tudo para ontem, né? A gente não espera o tempo das coisas. E até esse tempo da nossa cabeça acalmar, criar. Então, como a gente está nessa ansiedade, a gente esquece que tudo vai acontecer no seu tempo. Isso é uma brincadeira também que eu faço com o paciente. Não adianta juntar 9 mulheres que elas não vão gerar um bebê em um mês. É necessário ter esse tempo de evolução para se preparar para, às vezes, coisas que vão acontecer. E esse amadurecimento, a gente entender que cada coisa tem uma etapa, faz com que a gente respeite mais também a gente e as pessoas à nossa volta. Então é muito rico ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. E não é prejudicial, né, à saúde, né? A gente fica mais leve quando a gente se respeita, né? E entende os nossos processos. Os nossos limites, né? Exatamente. Muito bom, adorei esse papo, Abi. Volte mais vezes. Ai, por favor. Com prazer.